viu a justificativa dela essa semana? Pra Qual provar delas? que não é racista? Qual O delas é contador ótimo, né? dela é negro. É o contador, a pessoa que ensinou ela a dirigir, o dentista dela é negro, e como ela pode ser racista se o grande ídolo no esporte dela, o Lewis Hamilton, é negro? E esse é um discurso comum, né? Muito, muito. Infelizmente na verdade é um clássico, né, do negacionismo racista. Não, como é que eu posso ser racista? Eu tenho amigos que são negros, grandes amigos, o meu vizinho com quem eu me dou super bem é negro. Tem gente que vai lá e fala, a minha empregada é negra. Contratei uma negra, podia ter contratado uma branca, como se o racismo fosse isso. Nessa concepção muito equivocada de que racismo é a ojeriza total e absoluta a pessoas de pele negra. Você tem um negro no mesmo ambiente que eu saio correndo. Se entra um no elevador em que eu saio. Se um me oferece a mão, eu não cumprimento. Não é isso claro que existe. Existem pessoas assim. Mas isso é o extremo do racismo. Existe, mas não é isso que configura por si só o racismo. O racismo aparece em várias formas na sociedade, mas, grosso modo, a gente pode explicar da seguinte maneira. É aquela sensação dentro de você, às vezes até inconsciente, de que aquela pessoa ela é inferior a você. Ela não tem a mesma inteligência, ela não tem a mesma capacidade, ela não tem as mesmas habilidades a não ser esportivas, né? O intelecto ali é levemente inferior. Você olha para a situação da África e está convencido dentro de você, pode até não falar, que a África está naquela situação porque é um continente de maioria negra. Essa concepção muito sutil de que essas pessoas podem participar, inclusive, do seu círculo de amizade, mas estão numa prateleira abaixo da sua. Deu pra entender mais ou menos, Gabi? Eu acho que o que não fica claro para as pessoas, muitas vezes, é que o racismo ele tem total relação com uma estrutura de poder. Então, você tá falando como os poderes se estruturam. É como se você pudesse mais porque a sua pele é branca. Uhum. E a sua pele ser branca não é problematizado. Então, é como se você fosse a norma. Tem uma professora da Universidade Federal de Santa Catarina que chama Lia Weiner Schuckmann. Ela estuda a branquitude, que é uma coisa muito importante de a gente estudar quando a gente quer entender o racismo. Por quê? Porque ela vai olhar justamente para como a gente, branco, não se racializa. Então, assim, sempre que você vai fazer uma diferenciação, você faz a diferenciação de quem não é branco. Ah, tinha lá uma mulher que era uma mulher indígena. Tinha lá um homem que era um homem negro. Quando é branco, você só fala assim, ah, lá tinha um homem. Lá tinha uma mulher. Como se fosse um... E aí você vai para outras características, de cabelos longos, de cabelos curtos e tal. Como se a norma fosse ser branco. Só que se você olha para a população brasileira, a maioria da população brasileira é não branca. Só que a estrutura de poder faz com que os brancos se sintam a norma. Então eu sou a norma. Quando tem alguém que não é a norma, eu preciso diferenciar. E geralmente esse racista não sabe que em outros países ele não é a norma, tá? Em outros países ele é o equivalente a uma raça, a uma etnia que muita gente também considera inferior. Total. Outro dia eu tive que preencher um documento nos Estados Unidos e lá Latina. eu não sou branca, sou latina. E lá o latino não é visto como a norma. Não, lá existe diferenciação entre o caucasiano, né, que é como eles definem o branco, e o latino. Eu também sou considerado um latino. Tem um filme, eu nem gosto muito desse filme, que eu acho que é um filme lacrador demais, mas que tem uma cena ótima, que é aquele Bacurau. Que é a cena em que na mesa de jantar, os brasileiros confraternizando com os americanos, ingleses que estão ali, dizem, não, nós somos do sul, nós somos que nem vocês. Os americanos riem, não, vocês não são que nem a gente. Não. Então há essa concepção entre muita gente daqui. Tem até um caso famoso de um grupo neonazista colombiano que foi lá e viajou. Eles se correspondiam com seus equivalentes, né? Se é que dá para chamar assim, alemães. Em um determinado momento lá, eles viajaram para se conhecer. Quando chegaram, os caras viram aqueles colombianos e eles próprios apanharam. Então eles se consideravam
arianos de uma raça superior, essa estupidez toda, e descobriram que, para os arianos mesmo, os inferiores são eles. É tudo de uma grande estupidez, mas tudo isso para chegar nesse ponto em que ter um amigo negro, ter um dentista negro, não o torna não racista automaticamente. Tá? Não é assim que funciona. É uma análise muito mais profunda que a gente tem que fazer dentro da gente individualmente, dentro da gente como sociedade. E é risível aquela senhora querer argumentar dessa maneira o seu não racismo depois daquelas cenas horrorosas que a gente viu na filmagem do Ed Júnior. Não é que ele nos contou. A gente viu exatamente como é que ela se comporta ao lado do vizinho. Se alguém tiver que sair daquele prédio, que seja essa senhora. O humorista é a vítima nessa situação. É sempre bom a gente deixar isso bem claro. E só falar uma coisinha, Megali, sobre isso rapidamente, que nós estamos numa estrutura racista. O Brasil é um país racista. Então, se a gente não reconhece isso, fica muito mais difícil de lidar, porque todos nós temos, no fundo, algo do racismo. A gente carrega isso. Pode ser uma coisa inconsciente, pode ser... Mas a gente tem os preconceitos, a gente tem as pessoas que a gente olha na rua e a gente desconfia mais. Por que a gente desconfia mais de umas pessoas e menos de outras? Por que na rua a gente tem medo mais de umas pessoas e menos de outras? Isso também faz parte do racismo. Quando a gente reconhece isso, pelo menos você tem condições de enfrentar, de falar, por que eu tô pensando assim? Por que eu tô me sentindo assim? Agora, se você nem reconhece, se você tá o tempo inteiro em negação e ainda se sente confortável para manifestar, fica muito difícil, né? Perfeito.